Olá! Já aprovado pelo Senado, um projeto em análise aqui na Câmara obriga as empresas que oferecem os serviços de vídeo sob demanda a recolher a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condecine. Trata-se de um tributo destinado ao fomento do cinema e do audiovisual nacionais. A proposta regulamenta os serviços de streaming, como a Netflix, por exemplo, de uma forma geral. Para entendermos melhor o projeto, eu converso agora com sua relatora, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, deputada. Bom, venda sob demanda é um termo geral para várias modalidades de serviços. Vai além do streaming, não é isso? O streaming, na verdade, é o tema mais abrangente, né? Todos que usam a internet, né, para colocar as produções, elas estão dentro do escopo do projeto, né? Seja programação linear, outras provedoras ou esse streaming que todo mundo conhece, tipo Netflix, Amazon, Globoplay e todos os outros. Então, é um projeto que todos que ganham dinheiro com esse serviço estão dentro do projeto, né? Mas também tem aluguel ou venda de conteúdos específicos, né? Por exemplo, uma lojinha do YouTube. Não está dentro? Não, está dentro, mas não paga sobre tudo, né? Porque nem tudo no YouTube é um conteúdo do YouTube, né? É um conteúdo, às vezes, que o usuário põe. O meu discurso vai para o YouTube, então não vai tributar Condecine sobre o meu discurso que está no YouTube, né? Mas eu digo, acho que então, há alguns, né? Não, tem um diferencial, está dentro, mas com diferenciações, né? Mas todo mundo que ofere recursos, lucros em cima da produção na internet estão dentro do escopo do projeto. E o sentido é esse que você abordou, que é exatamente que todos esses provedores paguem o Condecine, que é uma contribuição específica para o fomento da indústria nacional de cinema. É o que o mundo todo faz e a gente aqui também precisa fazer. O mundo todo regula, o mundo todo tributa e nós precisamos tributar aqui também, em nome do povo se ver na tela, do povo ver sua própria produção. E acho que a gente já deu mostras e provas do nosso talento. Vídeo Oscar, vídeo Kikito, que já foi ganho, vídeo Prêmio de Cannes, a gente está ganhando muitos prêmios por aí afora, mas não tem tributos pagos para a nossa produção dentro do Brasil. Estamos indo de novo para Cannes. De novo. O texto que está na comissão já determina que a Condecine vai ser anual, com alíquota progressiva, e as empresas com faturamento acima de 96 milhões pagarão alíquota de 3%, é isso? Esse é o que veio do Senado, né? Certo. Aqui no meu substitutivo a gente mantém a progressão, por exemplo, micro e pequena empresa é 0, né, porque são pequenas. As intermediárias, entre o valor do Simples e o limite de 96 milhões, pagam 1,5%, e as empresas de maior porte, que são as grandes empresas, pagarão 6% sobre o bruto. Essa é a nossa proposta. O que veio do Senado era 3% sobre o líquido, nós dobramos e colocamos a base de cálculo sobre todo o faturamento, né? Isso é muito importante. A indústria audiovisual brasileira hoje depende muito disso. O Brasil é o segundo mercado mundial de consumo no streaming. Nós somos o segundo mercado mundial, né? E hoje, muitas produções, elas são feitas para essas plataformas sem nenhum direito patrimonial ou direito de propriedade intelectual para os criadores brasileiros. A gente funciona como um prestador de serviço, né? Só tem direito patrimonial ou direito de propriedade intelectual quando é apenas a compra do licenciamento, ou seja, a autorização para passar o filme. Mas quando eles produzem aqui, é importante que produzam, ok, mas precisa pagar, porque nós não somos prestadores de serviço dessas plataformas, nós somos os criadores, os roteiristas, os diretores, os artistas, os trilheiros. Isso tudo precisa ser remunerado corretamente para que a gente tenha mais produção brasileira, mais audiovisual brasileiro nas nossas telas e nas telas do mundo. O que as chamadas Big Techs têm a ver com isso? A Amazon Prime, por exemplo, o Prime Video vem da Amazon, que é uma grande dessas Big Techs. Elas têm tudo a ver com isso, porque elas que precisam ser tributadas, todas serão, mas essas são as maiores. A Netflix é a que mais ocupa o mercado no Brasil, você tem a Amazon, você tem outras empresas internacionais e também tem as empresas brasileiras. Aquelas empresas que colocam mais de 50% de produto nacional, sendo metade delas, pelo menos, de produção independente, terão a dedução de 50% dessa alíquota. É uma forma da gente incentivar e estimular que o produto brasileiro esteja nas telas, esteja nos catálogos. Quando você liga uma Netflix, você não vê filme brasileiro de cara no catálogo. Então,
tem que ter um percentual de obras, e o projeto trata disso, um percentual de obras no catálogo, e com proeminência na entrada do catálogo, senão ninguém vai nos ver. Aí já é um outro aspecto dessa lei. Que também está no projeto. A proeminência do catálogo brasileiro dentro do catálogo geral. Aquelas porcentagens, que houve uma época que se falava nas porcentagens nas TVs abertas e principalmente nas TVs por assinatura, né? Na TV por assinatura, você veja, a lei foi aprovada aqui, né? E de 3 filmes por ano que a gente tinha, passou para centenas de filmes por ano, porque o fato de ter uma exigência de colocar a produção nacional, ela tem repercussão, é uma política afirmativa para o audiovisual brasileiro. E agora nós queremos fazer isso no streaming, porque esse é um pouco o futuro de muita produção, que é o streaming, né? A gente fez, eu fui relatora do projeto da cota de tela brasileira nos cinemas, né? Existe a cota na TV paga, estamos tentando a produção independente na TV aberta e agora estamos tratando do streaming. Isso é um ecossistema que precisa funcionar para que a produção brasileira seja estimulada. Deve ter sido mais ou menos naquela época em que o Telecine começou a não só passar, como a produzir filmes nacionais também. Coproduzir. Exatamente. Né? Bom, essa pauta é muito urgente, né, deputada? Justamente porque o streaming está crescendo cada vez mais. Outro dia eu fui assistir Flamengo e Vasco e tive que assistir no streaming exclusivo. Né? Então, assim, é urgente. Mas vai andar? Tem 10 anos de debate essa pauta, né? Porque esse tema ele começou a ser debatido há uma década e por várias vezes se tentou avançar e não avançou. Na minha opinião, agora avança, porque existe uma conversa entre os 2 projetos que tramitam, né? Os relatores e os autores. Existe o envolvimento do Ministério da Cultura, existe o envolvimento do conjunto do governo e existe um interesse de muitos parlamentares que isso seja aprovado. O setor audiovisual nem se fala, porque esse espera de nós essa resposta há 10 anos e agora nós vamos dar. E nós precisamos dar num texto construído a muitas mãos, com muitas cabeças, construindo consenso, para ter um texto único, para que a gente possa aprovar. Eu estou ouvindo todo mundo, desde o Netflix, as outras empresas, estou ouvindo o setor audiovisual, o pessoal da animação, que também tem especificidades que serão contempladas, né? As séries e filmes de animação que também estão dentro dessas plataformas e precisam ser contemplados. Fala para a infância, fala para a sociedade toda. Então, nós também vamos contemplar. E eu tenho, assim, muita convicção hoje que agora nós vamos conseguir andar. E como é que essas grandes empresas estão reagindo a esses percentuais? Eles estão vindo discutir, né? Claro que eles querem um percentual menor, mas isso faz parte do debate, né? Eles vão trazer a proposta deles, nós temos a nossa. E vamos ver se conseguimos construir um texto comum, mas sem que a gente precise recuar das questões principais. Quais as outras questões da regulamentação? Tem muitas, vai desde o conceito do que é provedor, do que é plataforma, do que é programação linear, tem todo um conceito. Tem as competências da Ancine, que é a agência de fiscalização de tudo isso, competências e prazos, né? Existe o tributo. Streaming também é Ancine, né? Também. Existe o tributo. Existe a cota do catálogo, isso é muito importante, né? Existem deduções, desde que a aposta seja licenciamento e pré-licenciamento de produção independente, porque a produção independente, como eu ainda estou aqui, é uma produção independente, independe do tamanho do orçamento ou não, são todas produções independentes, né? Uhum. E existe penalidade, né? De quem não cumpre, também o projeto trata das penalidades. Lei que não pune não é cumprida, então ela precisa também ter as penalidades para quem não cumpre. Isso, em termos gerais, o projeto é bem abrangente, acho que ele regula bem, está redondo, mas é claro, tem agora uma fase de negociação, né? Com todos os interessados, com o governo e com o relator do outro projeto, que é o deputado André Figueiredo, que relata um projeto que se originou na Câmara e eu estou relatando que se originou no Senado. E vocês vão juntar os projetos? A tramitação a gente ainda não sabe como vai ser, porque eles não estão apensados, né? Uhum. Um já tem urgência para plenário, o outro está na Comissão de Cultura. Óbvio que para ter um texto comum, o ideal era... O seu é o que está na Comissão de Cultura. Né? Mas ele pode também ser puxado a plenário por urgência. Então, a tramitação vai depender do acordo. Se tiver acordo, a tramitação é favorecida e a gente consegue aprovar. Ou seja, o seu está na Comissão de Cultura e passaria, se não houver urgência, ainda por quais comissões? Mais 3 comissões. Mais 3 Finanças e Tributação, CCJ e... Talvez Educação? Não. Não, é Finanças e Tributação, CCJ, Enfim, Comunicação. Comunicação. Comunicação, é a terceira.
Tá certo. Aí, o ideal é aprovar na comissão de mérito, que é a comissão de cultura, e trazer a plenário. Isso é o ideal da tramitação, para que a gente não tenha nenhum atraso e o acordo também não vá perdendo força nas outras comissões, porque o acordo feito, ele precisa seguir até o final como ele foi feito. O risco de passar em várias comissões é começar a ter uma certa deterioração dos artigos e dos conteúdos do acordo. A senhora acha que o streaming ele vai continuar crescendo e vai bater, digamos assim, não vai haver vai haver uma redução da TV aberta por causa disso? Ou são duas coisas muito diferentes? Não, a TV aberta tem um tipo de programação, né, que não é necessariamente filme, tem outras coisas na TV aberta que vão continuar, novelas e outras coisas que vão continuar funcionando, e tem o streaming nacional, a Globoplay, da Record também, da Bandeirantes, ou seja, todos têm um funcionamento na internet, sendo que a Globoplay é a maior, né? Então são mercados diferenciados. Agora, é claro, se eu puder ter filme nacional na TV brasileira aberta, de produção independente também com a sua cota, isso é muito importante, porque senão você só vai ter a produção da própria empresa que faz o filme, da própria Globoplay, os originais, né, que a gente chama. Então é muito importante abrir para a produção independente em todas as plataformas possíveis, inclusive na TV aberta. Tá ótimo. Muito obrigada Eu e que boa te sorte agradeço. com o projeto. Obrigada, vamos precisar. Eu conversei com a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, sobre a regulamentação dos serviços de streaming no Brasil. A deputada, que é relatora do projeto na Comissão de Cultura, defende o aumento da alíquota da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até mais.